Irmãos, paz seja convosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, né? Vamos dar continuidade aí ao terceiro capítulo de Revelação ou Visão. Olha, o primeiro vídeo, né? Eu falei com vocês aí uma visão, uma história real aí, que realmente aconteceu naquela visão. No terceiro vídeo a gente falou um pouco também sobre como são escolhidos aí os profetas, né? O profeta Samuel aí foi escolhido por Deus para ter uma visão ali de ver Saul antes mesmo que ele chegasse ali no lugar onde que ele já estava aguardando. Quando ele chegou lá, o Senhor disse para ele, né, que ele era o homem a qual o Senhor já tinha ali mostrado para ele em visão, né, do que se tratava. E hoje, irmãos, eu vou contar para vocês também uma história também. Não é uma história, né? Porque, na verdade, coisas reais que acontecem mesmo, são testemunhos, né? Que nós cristãos damos aí para dizer que Cristo, ele é real. Que Jesus, quando ele quer falar, quando ele quer enviar uma mensagem, né? A mensagem chega até a pessoa a qual ele redireciona ali, e direciona também. E assim, não é a pessoa quem escolhe, né? Quando Cristo manda uma mensagem, a pessoa que escolhe, quem escolhe é Deus quem escolhe você aí para estar recebendo uma mensagem, tá? Hoje eu vou ler no livro de 1 Samuel, né? No capítulo 10, baseado aí no versículo 14, que dando continuação, né? A história de Samuel aí já no término aí da caminhada que quando Saul encontrou Samuel, né? E aí já dando término aí de quando ele recebeu a visão e viu na visão que era Samuel, ele continuou aí com o que Deus tinha te falado, através da mensagem que Deus já tinha ali comentado e falado com ele. Então, no versículo 14 do 1 Samuel, no capítulo 10, diz assim, ó: E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao moço: Aonde foste? E ele disse: A buscar jumentas que a gente não encontrava, e visto que elas não apareciam, viemos até Samuel. E disse o tio de Saul novamente: Declara-me, diga-me, o que vos disse Samuel? O que Samuel disse, né? E aí disse Saul, seu tio. Respondeu aí então Saul ao tio dele, né? Na verdade, é que as jumentas já se acharam, porém, as coisas a qual Samuel lhe disse sobre o reino, ele não disse nada. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque, como disse aqui nesse final aqui, as revelações que o Senhor nos dá, as promessas que o Senhor nos diz, seja através de um profeta, seja através de uma mensagem, né? As revelações, as visões que o Senhor nos declara, e muitas das vezes nós temos que passar para alguém. Essas declarações, essas visões, não é para qualquer pessoa aí que você pode estar aí dizendo, né? Existem pessoas aí que são curiosas, né? E às vezes aí elas querem saber planos de Deus, a qual ali foram colocados para você na sua vida. Então, na própria Bíblia mesmo, nós vemos aí que a gente, né, não podemos contar os nossos sonhos aí para quem não pode, para quem não deve, né, para quem não sonha aí junto com a gente. Então, assim, não podemos contar os nossos sonhos para quem não sonha aí, né, para quem não está aí na mesma caminhada, na mesma fé que a gente, por causa dos propósitos de Deus, para que eles se cumpram aí na vida de cada um, na vida nossa, né? Na vida da quem aquele o Senhor escolheu, para que a mensagem fosse levada, para que a mensagem fosse pregada e as profecias, né? Vocês viram também que entre esses dois vídeos a qual a gente falou, o que acontece? Uma revelação e uma visão. Quando ela é dada por Deus, ela se cumpre. Ela ali, ela tem o seu alvo, ela tem o seu objetivo e ela se cumpre porque a palavra do Senhor, ela é viva, né, e eficaz. E aí ela é apta também para entender, para discernir e para também aí separar e fazer aquilo a qual seja ali
a vontade do Senhor naquele momento e na vida daquela pessoa. Então, assim, o tio de Saul ali, né, pergunta para Saul o que foi que Samuel ali revelou a ele. Ou seja, né, já perguntando aí com o ato de querer saber dos planos, dos propósitos de Deus. E muitas das vezes, assim, nós não devemos, né, revelar aquilo, os propósitos de Deus, a qual o Senhor fala conosco aí no particular, né, no secreto, então, tá? Eu queria deixar essa mensagem para você e vou dizer para você aí uma história também real também, né, que aconteceu também comigo, um testemunho, né, como eu vou dizer. Esse testemunho, eu trabalhava num hospital, né, e quando eu trabalhava nesse hospital, houve ali a chegada de uma criança. Essa criança, ela estava, né, com o cérebro inchando muito, né, mas o coraçãozinho dela batia muito forte. E aí, teve os procedimentos no hospital ali de colocar ela ali sobre ali a maternidade ali, né, sobre a caminha ali a qual ela estava, e ali colocar os aparelhos, esses negócios assim para manter ela viva ali, porque ela estava com encefalia, o cérebro dela ali estava muito inchado e eles colocaram ali, mas o coraçãozinho ali continuaria batendo. Eu vi aquela criança ali e assim eu olhei, né? E assim, todo momento aquela criança ela me incomodava, porque eu olhava para ela e ali eu não via, né? Uma criança comum. Na época eu estava com a minha menina da mesma idade, né? E assim, eu ficava olhando para aquela criança, eu não via aquela criança, mas eu via a minha menina. Então, nesse episódio aí, né, dessa história aí que eu tô falando com vocês, desse testemunho, essa criança, ela permaneceu ali no hospital durante um tempo, foram mais ou menos uma semana que ela ficou ali, e eu, ao ver ela a primeira vez no setor que eu trabalhava, né, eu vi a primeira vez, depois eu não avistei mais. Porém, quando eu vou embora para casa, eu chegando em casa, né, eu tive aí novamente uma visão com aquela criança de que eu deveria dar um recado para a mãe daquela criança, né? Eu teria que falar com a mãe daquela criança. E eu não conseguia ver o rosto da mãe da criança, via somente o corpo dela. E aí, quando eu via o corpo da mãe da criança, eu via aí um relógio acima da cabeça dela, né? Porém, eu não conseguia ver o rosto. Identificando ali o relógio, eu vi ali 11 horas escrito nesse relógio. E eu, assim, fiquei perturbada com esse sonho, né? E o Senhor disse para mim que eu deveria conversar com a mãe dessa criança e deveria dizer para ela que, infelizmente, a sua criança ela não estaria ali mais a partir de tal dia e a partir de tal horário. Essa criança, então, ela continuou, né, no hospital e durante esse tempo de uma semana, eu cheia de dúvidas, cheia de inseguranças, cheia de medos, né? Pensando o que seria, o que aconteceria, o que iria dizer, que iria me achar louca, né? Eu permaneci com essa mensagem comigo, não falei ela para ninguém. Então, se aproximando o dia a qual o Senhor tinha me dito, eu ali, né, se aproximando, o dia perturbado ali, não conseguia nem dormir mais, fiquei praticamente o tempo todo sem dormir, à noite, não conseguia dormir, porque eu ficava só pensando naquela mensagem, a qual o Senhor ali tinha me pedido para dizer para aquela criança, para dizer à mãe daquela criança, né? Então, eu tentei procurar aí a mãe da criança, fui em vários setores e procurava, não conseguia encontrá-la de jeito, maneira. Aí eu peguei e disse, eu fiquei pensando, né, sobre aquilo e fiquei sem saber e falei, meu Deus, como eu vou fazer isso, como eu vou dizer isso. E assim, na verdade, todas as vezes em que eu procurava ela, que eu não encontrava, eu falava, que bom que eu não encontrei, né? Mas, porém, eu ficava com aquilo ali me perturbando e ficava
nossa, eu ficava muito aflita, né? Porque aquela mensagem eu teria que dizer e eu não estava dizendo e meu tempo estava ali acabando. Então, eu peguei e chamei, né, o encarregado do meu setor e disse para ele assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa. E o Senhor me disse assim, pode falar com ele, né, e pode falar com ele. E aí eu chamei ele e disse para ele, olha, o Senhor mandou eu dizer para a mãe daquela criança que ela vai partir, que ela não vai estar aqui mais amanhã e certo horário, em tal horário, né? E aí ele me disse, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque revelações, essas coisas, visões, essas coisas assim, muitas das vezes, né, pode ser um engano. Satanás usa ali de armadilha, de estratégia para ir tirar a sua visão daquilo que o Senhor mandou te dizer. E eu disse para ele, sim, mas o Senhor me disse que eu poderia te falar. Então ele falou, então faz o que ele pediu para você fazer. Aí, como não era o meu setor, né, ele autorizou eu ir lá e fazer e conversar com a mãe da criança. Então, eu novamente fui, tentei procurar a mãe da criança e aí não encontrei ela novamente, né? E já tinha chegado aí o outro dia, que seria, né, numa segunda-feira. E nessa segunda-feira, o horário que estaria ali foi o horário a qual o Senhor me mostrou que essa criança, ele estaria levando ela. E eu teria que dar esse recado para a mãe daquela criança. Então eu não praticamente também não dormi nesse dia, né? E fui até o local do trabalho lá. E quando eu cheguei lá, eu entrei no vestiário e fiquei incomodada e aquilo não saía da minha cabeça. E eu falei, eu acho que eu vou ter que marcar plantão lá no setor onde está a criança, para mim poder ver se eu consigo falar com a mãe dela. Porque sempre desencontrava, e toda vez que eu procurava, não encontrava ela. Então, eu peguei, saí, fui para o outro setor, e quando foi aproximando, eram umas 9h30, né? Eu fui lá novamente, não consegui encontrar a mãe da criança. E novamente eu voltei para o setor onde eu estava. E eu fiquei quieta, pensando que o horário ali estaria acabando. E quando foi 10h45, né? Eu tive uma emergência para fazer no setor onde a criança estava e eu saí dali correndo e fui direcionada ali para aquele setor onde a criança estava. E quando eu estava chegando, né, no corredor ali para atender ali aonde a criança estava, uma mulher virou, uma moça virou, né, e disse: moça, me gritou, moça, você tá me procurando? Aí eu disse para ela, a hora que eu virei, né, eu disse para ela, olhando e disse, sim. Eu ia dizer sim, né? Mas aí, a hora que eu virei, eu pensei assim, será que poderia ser a mãe ou será que não poderia? E aí era exatamente, né? Era exatamente a visão aí do corpo da pessoa que eu tinha visto aí na visão. E aí que eu consegui ver o rosto, né? Que eu vi o rosto da pessoa a qual o Senhor tinha pedido para estar enviando aquela mensagem. É quando eu vi o rosto dela ali, eu entendi o que o Senhor tinha pedido para falar, né? E a hora que eu olhei um pouco mais para cima, o relógio que eu tinha visto também na visão estava ali, em cima, né? Um pouco em cima da cabeça dela, como na visão eu tinha visto. Só que, porém, ali ela teria 10 minutos, né, para fazer aquilo que o Senhor ali pedia, através dessa mensagem, através dessa visão. Ela, quando ela me viu, que ela disse que eu estava, perguntou se eu estava à procura dela, eu disse sim, e eu falei para ela assim, né, o Senhor mandou te dizer, né, que você tem aí que entrar no seu secreto, porque exatamente às 11 horas o Senhor irá recolher aí a sua criança. E ela olhou para mim, né, atordoada, e falou: olha, eu não acredito nessas coisas, né?
Eu não acredito, não ligo para esses negócios de religião, mas nunca te vi, então é muito estranho, porque eu não faço isso, não oro, não converso com Deus, não tenho esse costume. E eu disse para ela, olha, tem uma semana que eu estou te procurando para te dar essa mensagem, não tenho conseguido dormir, né? Todas as vezes que chego em casa tenho ficado perturbada, porque a minha criança tem a mesma idade que a sua, e todas as vezes que eu vejo a sua criança, eu não vejo a sua, eu vejo a minha. Então, ela olhou para mim assustada, né, e disse para mim: "Não, tudo bem, mas o que que é para me fazer?" Então eu disse para ela: "O Senhor mandou te dizer que entra no seu secreto, porque o Senhor vai recolher sua criança aí 11 horas, que era o horário a qual ali o Senhor tinha me mostrado." E foi exatamente assim que aconteceu. Depois eu saí dali daquele setor, graças a Deus me senti livre, né? Me senti ali tranquila, porque não estava mais ali com aquela coisa na cabeça, né? Aquela mensagem ali que estava dizendo para mim o tempo todo, para mim dizer para a pessoa a qual ali o Senhor desejou falar. Então eu peguei e saí dali e voltei para o setor a qual me correspondia ali, naquele trabalho. E quando foi 11 horas, né, em ponto ali, eu fiquei sabendo que a, a mãe, a avó da criança, né, e a mãe também, a mãe continuou lá com a criança, né, porque ali imediatamente, 11 horas, ali o coraçãozinho da criança, ela tinha parado e a criança veio a óbito, né? E aí houve ali a avó da criança, houve ali uma grande gritaria no hospital, que ela saiu gritando, e aí todo mundo ficou sabendo do que se tratava, que ela saiu ali em desespero, né? É, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu entendi nesse testemunho, né, nessa palavra do Senhor, e lendo aqui no final de Samuel para vocês, eu entendi nessa palavra do Senhor que quando Deus ele passa uma mensagem para você, quando Deus ele te passa uma revelação, não é para qualquer pessoa que você pode falar, né? E você pode falar sim, quando o Senhor aí te dá a permissão para você ir lá e falar. Eu eu não tinha nem pensado em falar com ninguém, né? A qual o Senhor ali me disse para mim, fala com o seu encarregado. Então eu tive ali até meu encarregado e graças a Deus ele era cristão também, então entendeu ali qual eram os propósitos, qual eram os planos de Deus, né? Porque todas as coisas direcionadas por Deus, elas acontecem e se cumprem ali no momento exato a qual o Senhor ali ele fala, né? A qual ali também ele passa aquilo ali e se você fizer aquilo que Deus manda você fazer, né? Você estará ali obedecendo à voz do Senhor e fazendo aquilo ali de acordo com a vontade dele. Então, tudo aquilo ali, a visão, a revelação, tudo aquilo ali diante do Senhor se cumpre, ela vai acontecer, tá? E também quando a gente fala com alguém, né? Quando o Senhor ele nos mostra ali para falar com alguém ou para estar direcionando alguém uma mensagem ou algo do tipo, eu entendi que o Senhor ele não permite ali que o inimigo escute, né? Porque o diabo ele faz de tudo ali para frustrar, né, os planos de Deus, os propósitos de Deus na vida da gente. Então, ali naquele momento ali, eu entendi que quando os planos de Deus, as palavras de Deus, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar, ela vai ali, uma profecia ali, ela vai se cumprir, não há nada que impeça, e os planos de Deus ali não vai poder ser frustrado, né, seja na vida de quem for. E o Senhor Jesus, o Deus aí, não permite que Satanás aí impeça os planos dele, tá? Eu vim falar com vocês também que eu sempre entrego mensagens, né? Entrego mensagens aí bíblicas, evangélicas e sempre uma mensagem para alegrar seu coração, para dizer para você que Deus ele é contigo, que ele não desistiu em momento nenhum de você, né? Entrego na rua também. Então assim, e também tem um grande propósito, né? Eu queria dizer para vocês que tem um grande propósito. Tudo que nós fazemos aqui, que não seja assim mediante a palavra de Deus, que nunca pense que é em vão. Todas as vezes que você leva a palavra do Senhor ao coração, você está aí dando, né, alimentando, você está aí levando esperança
para muitas pessoas que já não têm mais esperança, né? Que estão aí um pouco desanimadas, que estão perdidas, né? Frustradas. Então, assim, através dessas mensagens também, quando você pega uma mensagem aí, não é eu quem escolho a mensagem para você. Saiba que você foi escolhido por Deus para estar recebendo aí uma mensagem. E todas as vezes que você se inscreve no canal também, tem um propósito ali. Tem um propósito muito grande para as pessoas que estão inscritas ali. E muitas das vezes, quando você se inscreve, e aí você, né, às vezes tem pessoas que são vulneráveis, às vezes você fala uma coisa assim, uma simples palavra assim, a pessoa não gosta, vai lá e sai, né, e sai ali do canal. Então, assim, existe propósitos, a palavra de Deus são propósitos, né? São propósitos ali, a qual o Senhor, ele nos redireciona e direciona a gente ali para estar indicando, para estar dizendo, para estar falando algo para você. E, assim, há um grande propósito nos inscritos, há um grande propósito, né? E quando você sai ali, se você for aquele número ali que você se inscreveu ou que você entrou ali e você tá naquele propósito ali, você sai. Nossa, assim, eu fico triste, né? Eu fico triste porque eu nunca peço para escrever, porque eu penso assim, a palavra de Deus, ela é suave, né? Ela é suave, ela é refrigério para nossa alma. E quem convence é o Espírito Santo. Então, assim, é o Espírito Santo quem tem que convencer você. Mas uma vez você escrevendo, eu falo com você mesmo. Não desescreva para que as promessas de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, tá? E vou deixar uma dica para vocês: nunca conte seus sonhos para quem não sabe sonhar, tá? Que Deus abençoe abundantemente, grandemente. E quando você receber uma mensagem aí, às vezes a pessoa até assusta, né? Porque às vezes você fala uma mensagem, você escreve uma mensagem lá, mas assim, a pessoa não entende que aquela mensagem ali, né, não é nada da gente, não vem de mim. Eu faço um propósito, um grande propósito, para que você que recebe uma mensagem, para você que ganha aí uma mensagem, eu não escolho ninguém. Às vezes eu passo até direto, né? Mas é isso, o Senhor falar para mim, Silene, volta lá, entrega uma mensagem para aquela pessoa. Eu vou voltar e vou te entregar uma mensagem, porque não sou eu quem escolhe, mas é Deus quem escolhe você, tá? Deus abençoe grandemente. Escolha Jesus também, seja através de uma mensagem, seja através de uma, né, de uma palavra, de uma profecia. Abre o seu coração e deixa a palavra de Deus se cumprir aí, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia para nenhum de nós, tá bom? Que Deus abençoe. Foi um prazer compartilhar com vocês esses testemunhos de revelação, visão, né? E lembre sempre, as revelações e as visões de Deus, elas se cumprem. Se ela não se cumpriu, nunca foi nenhuma revelação, nenhuma visão dada aí pelo Senhor, tá? Deus abençoe grandemente.